minha face sem o véu, transformado em teu amor. Oh, aleluia. E eu nasci dos seus olhos, e eu fui criado para ver e amar como tu, e eu nasci para olhar nos teus olhos, aleluia. Eu fui criado para ver e amar como tu, de glória em glória, e toda glória a ti, e eu sou o teu, de glória em glória, e toda glória a ti, e eu sou o teu. Eu sou teu, Jesus. E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai, meu Deus. E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Eu me prostro para te levantar, me dê mais de ti, menos de mim e mais de ti. Eu me prostro para te levantar, me dê mais de ti, menos de mim e mais de ti. Eu me prostro para te levantar, me dê mais de ti, menos de mim e mais de ti. Eu me prostro para te levantar, me dê mais de ti, menos de mim e mais de ti. Aleluia, aleluia, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor agora, alguns minutos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós decidimos que essa semana nós iríamos meditar na vida de Pedro, as passagens bíblicas que falam sobre a história de Pedro. Queremos nessa manhã dar continuidade. Ontem eu falei sobre a convocação, o chamado de Pedro, quando Jesus o encontra e atrai ele para esse chamado de forma muito linda. É uma mensagem que Deus ministrou muito aos nossos corações. Então, se você não viu, eu acho que a Lisa, quem está aqui hoje, já tinha entrado já no finalzinho, mas está lá no meu Instagram, a live.
porque não consegui me salvar aqui no Instagram das 24 horas. Aí eu salvei lá, dá uma conferida lá. Que Deus te abençoe através dessa palavra. E hoje nós vamos ler Mateus capítulo 14, versículo 22 até o 33, que nos mostra mais uma trajetória da vida de Pedro. Que diz assim: logo a seguir, compilou Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas, sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhes Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Mais um episódio aqui da história de Pedro. E é muito bonito enxergar aqui a coragem de Pedro. Eu acho que isso é o que nos ensina hoje, a não ter medo, ser corajoso, independente das circunstâncias. Podemos dizer que nós estamos em um barco, a nossa vida é um barco, o barco da nossa vida. E nesse barco que estamos velejando, estamos navegando nele, tenha certeza que Jesus sempre virá ao encontro. Nessa história aqui, o barco estava distante, sendo levado pelas ondas, mas Jesus foi ao encontro daquele barco, com o propósito de ensinar mais uma vez. Jesus era muito intencional em tudo que ele fazia, e ele queria ensinar mais uma vez aos discípulos algo. E o que eu quero dizer para você, que eu aprendo com isso, é que você precisa ir adiante na sua caminhada, sabendo que Jesus, por fim, se levantará em nosso favor. Não podemos parar. Não podemos desistir. Jesus vem ao nosso encontro. Nessa história ele mostra que ele foi ao encontro dos seus discípulos. Amém? Às vezes, o momento que estamos vivendo não permite ver o agir de Jesus. Às vezes acontece isso. Eles estavam no barco, as ondas estavam fortes, estavam distantes cada vez mais da terra. E isso acontece em nossas vidas. Muitas vezes estamos um pouco distantes, às vezes estamos fracos, às vezes estamos passando por lutas grandes, e isso não tem sido difícil, né, nesses dias, mas
Jesus, ele vem. Amém? Ele vem. E às vezes essas tempestades que passamos, esses momentos difíceis que passamos, por conta da pressão não conseguimos enxergar Jesus Cristo como ele é. No versículo 26 diz assim: e os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomando pelo medo, gritaram. Era Jesus que estava vindo, mas o medo, os problemas, a dificuldade estava tão grande que não conseguiram enxergar Jesus. Eu lembro da passagem que João estava na prisão e passando por momentos não eram fáceis, eram momentos difíceis. Ele mandou os discípulos e perguntar: mestre, é tu mesmo o Cristo ou virá outro? O próprio João fez isso. O barquinho de João naquele momento estava numa tempestade terrível. Ele estava preso. Mas naquela hora ele duvida de quem ele batizou. De quem ele viu o céu se abrindo e uma voz dizendo: eis aí o meu filho em que minha alma tem prazer. A dúvida é normal. Ela vem, né? Então, às vezes, essas tempestades, essas situações vêm sobre as nossas vidas e nós duvidamos. Mas é nessa hora que a voz de Jesus tem um papel fundamental. A voz de Jesus sempre virá em nossa direção, sempre. Mas, às vezes, estamos tão preocupados que duvidamos um pouco. Perceba no versículo 27 e 28. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro, nesse momento, deu uma duvidada. Se és tu, Senhor, eu quero uma prova, eu quero uma confirmação. Se és tu, manda-me ir ter sobre as águas. Às vezes, duvidamos, mas a dúvida é normal. A dúvida faz parte da nossa vida. Amém? Mas a voz dele nos trará direções. Nos trará direções. E aqui eu me maravilho novamente com a vida de Pedro. Porque no versículo 28 ele diz assim: se és tu, Senhor, manda-me ir. Eu fico pensando que nesse momento ele lembra da primeira pesca, aonde Jesus disse: lança as redes, e ele lançou as redes e pegou muitos peixes. Ele nessa hora diz: não, a palavra dele é o que importa. A palavra dele é o que eu preciso para eu ter certeza. Só mande que eu vá. Eu estou duvidando, não sei, parece ser um fantasma, mas mande. Se o Senhor mandar, eu vou. E Jesus manda. E Pedro vai. Ele certamente lembrou, irmãos, daquela pesca. Ele certamente lembrou daquele momento. Mas aqui Jesus está querendo ensinar mais uma coisa a Pedro aqui. E o que seria? Ele foi. E nesse momento que ele foi, ele foca nos problemas que eram os ventos, que era o vento contrário. E por alguns minutos ele tira os olhos de Jesus e ele afunda. Jesus sabia que iria acontecer isso. Jesus poderia ter dito assim para Pedro, na hora que ele disse: se és tu, manda-me ir. Jesus poderia ter dito: não precisa vir não, sou eu mesmo, já estou chegando aí no barco. Poderia ou não? Claro que sim. Jesus poderia dizer isso. Jesus não precisava deixar que Pedro saísse do barco, andasse sobre as águas, para que provasse que era ele. Não precisava. Jesus não havia necessidade disso. Mas como Jesus é intencional em tudo que ele faz, ele disse: opa, a oportunidade que eu preciso para ensinar a Pedro mais uma vez. A oportunidade que eu preciso. Pedro, com essa pergunta, se és tu, ele está dizendo: eu quero viver um sobrenatural. Eu quero viver algo que mais ninguém mais na Bíblia andou sobre as águas a não ser Pedro e Jesus. Não conheço, desconheço essa outra passagem. Então, naquele momento da sua dúvida,
Jesus, da dúvida e da confiança na palavra de Jesus. Jesus diz, é a oportunidade que eu preciso para ensinar, Pedro. Confia em Jesus, ainda que esteja com dúvida, confie na palavra dele e deixa que Deus vai te proporcionar experiências que vai marcar a sua vida. Ele andou, mas no momento que ele estava ali andando sobre as águas, ele tirou o foco de Jesus e ia se afundando. Jesus sabia que isso ia acontecer? Claro que sabia, porque Jesus é onisciente. Ele sabia que isso iria acontecer. Mas o que é que Jesus faz? Mais uma oportunidade de ensinar a Pedro. Não tira os olhos de mim, permaneça com os olhos em mim. E naquela hora Pedro descobriu que Jesus não era somente um Deus que dava ordens, mas era um Deus que estava perto, nos momentos que ele precisasse. Porque Pedro, o que é que ele fez? Ele clamou, socorro Jesus, salva-me Senhor. Me tira dessa, Deus, eu tirei os olhos de ti, me tira dessa. E naquele momento, Jesus estava ensinando mais uma vez a Pedro, Pedro, eu estou com você. Se você me obedecer e no momento que você estiver me obedecendo acontecer alguma coisa, você se frustrar, você se entristecer, você se afundar, fica tranquilo, é só gritar por mim que eu vou te socorrer. Aleluia, irmãos. Aleluia. Coisa maravilhosa que nós aprendemos nessa manhã. Obedeça o chamado dele. Obedeça às ordens dele. Obedecendo às ordens do Senhor não significa que tudo vai ser bem. Que tudo vai ser tranquilo. Não quer dizer isso. Mas que no meio dessas tribulações, desses ventos contrários, dessas coisas ruins que vão surgir, fica tranquilo, é só gritar por socorro que ele virá. Ele virá e nos tirará daquela situação. E que coisa linda que acontece aqui, ó. Ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando ele na multidão, nas coisas, gritou, tal, Jesus socorreu. Versículo 31. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomando-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé andou sobre as águas. O homem de pequena fé confiou na palavra do vem. O homem de pequena fé desfrutou da mão do Senhor. Pedro era muito ousado, irmãos. Ele era muito ousado. Ele era muito imediatista mesmo. E Jesus estava querendo ensinar mais uma vez. Tua fé é pequenininha, tenha calma. Tu ainda tem promessa de se converter. Calma, fica tranquilo. Mas eu estou aqui para te socorrer. Eu estou aqui com você. Versículo 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Jesus está no barco. Ele está na sua vida. Com você. E os ventos irão cessar no poder que há no nome de Jesus. As tempestades irão cessar no poder que há no nome de Jesus. Eu não sei qual tempestade você pode estar passando. Eu não sei como é que está o vento da tua vida. Mas eu sei que Jesus está aí. Só gritar por socorro. Que ele virá. É só gritar. Amém? E outra coisa para finalizar. Que eu vejo aqui. Versículo 33. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. As pessoas que estão no barco, na tua vida, quais são? Tua família, tua esposa, teu marido, teus filhos, teus parentes distantes, teus vizinhos, teus amigos de trabalho. Eles irão olhar para essa cena, irão olhar para a tua vida, e irão adorar ao Senhor. Irão reconhecer que o Senhor é Deus. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Deixa Deus te usar, deixa Deus te ensinar, deixa Deus te guiar. É o melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos chegando no final dessa nossa live. Se não ficar salva aqui, vai estar salva no meu Instagram.
E o meu Instagram é Madson Alves Oficial, tá aí, ó. A pastora já tá usando meu Instagram aqui e mandou um amém. Esse é o meu Instagram oficial aí. É oficial porque eu tenho outros que eu criei há muito tempo atrás. Mas esse é o que eu uso, amém? Vai estar salva lá. E se Deus te abençoar através dessa palavra, compartilha com outras pessoas para que elas sejam abençoadas também. Quero finalizar orando por você. Deus, no nome de Jesus Cristo, eu oro por essa palavra sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui assistindo e os que irão assistir. Senhor, que no barco das suas vidas, eles nunca tenham medo de ouvir a tua voz e te obedecer. Certamente o Senhor virá e irá nos socorrer. Muito obrigado, Senhor, por essa certeza. Ensina-os e usa-os de forma poderosa para que os outros reconheçam que tu és o Senhor, o Filho de Deus. No poder que há no nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe, fique na paz. Estamos juntos. Como dizemos aqui no dialeto, Tiripabodzi, que quer dizer estamos juntos. Deus abençoe, quer dizer assim, Mulungu Akudalecene. Deus abençoe.